Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá! Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Bem-vindos! Este é o primeiro episódio sozinhas. Sim! Olá, já tinha saudades. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Hoje temos uma forma diferente de fazer este episódio, não é? Sim. Normalmente temos uma frase, não é? Que nós escolhemos, ou que normalmente que escolhemos, mas que pode ser de um livro, de um vídeo, de alguma outra forma que nós contactamos e, portanto, trazemos para aqui. Mas hoje colocámos um desafio a nós mesmos. E a Joana selecionou aqui 7 perguntas. Não sei se queres dizer de onde é que foi, ou lembras-te de onde é que foi. Foi aleatório. Foi coisas que eu tenho vindo a apontar. Ok. E depois juntei tudo. E então, são 7 perguntas às quais nós vamos dar resposta, de acordo com aquilo que nós consideramos, e que vão servir, mais tarde, daqui a uns tempos, e vocês vão perceber, para um outro episódio altamente especial. Para já, somos nós que respondemos e depois... Queres fazer pergunta sim, pergunta não? É giro, é melhor, para interagirmos. Sim, mas como? Eu damos Faz as a primeira? duas a resposta... Sim, mas fazes tu primeiro. Ok, sim. Ok. Começa tu. Então, a ordem destas perguntas é completamente aleatória e vamos começar. E convidamos-vos aí em casa a fazerem vocês próprios estas perguntas. Sim, nós até podemos, quando lançarmos este episódio, até podemos pôr as perguntas em cada dia. Sim. São 7 perguntas, portanto há um por semana, Olha, por dia, numa Se semana. quiserem, respondam-nos, enviem as vossas respostas e interajam. Marquem-nos, partilhem Por favor, connosco. sim, marquem-nos e por favor interajam. Mandem comentários, Mails. perguntas, discordem. Sim, discordem. O Spotify tivemos imensas respostas. É verdade, temos tido. E obrigada por isso. Sim. Então vamos começar. Partilhem connosco. Primeira pergunta. Quem tem sido bondoso contigo na tua vida? Eu acho que isto é imenso, não é? É verdade. Eu acho que se vamos... Eu acho que, como aprendemos muito, acho que isto depois, ao longo da nossa vida, eu acho que é um cumulativo. Sim. Eu acho que já tive... já conheci, já tive no meu caminho, umas que ainda permanecem, outras que não, pessoas muito bondosas no sentido de disponibilidade e de acolhimento emocional. Sim. Umas que me acolheram do ponto de vista familiar, na sua família, e me integraram como sendo membro. Sim. E isso é uma dívida de gratidão imensa. Uhum. Que eu acho que, se calhar, dívida é uma palavra um bocado agressiva para juntar Sim, esta condição de amorosidade, não Sim, é? é a conotação que nós damos, não é? E eu acho que ao longo da vida tenho tido a sorte de construir um conjunto de pessoas. Acho que a vida me tem trazido um conjunto de pessoas que de uma forma muito, muito, muito bonita têm trazido muito esta amostra de bondade ou de gratidão à minha vida. E eu sou grata nisso e acho que já tive amigos nesse sentido. Acho que a minha família também, não é? E este exemplo da doença foi um. Sim. Mas eu acho que a minha maior aprendizagem dos últimos tempos e que eu me tenho focado e que muitas vezes levo para consulta é o de aprender a ser bondoso comigo. Sim, ok. Sim. Eu, por acaso, lembrei-me disso a aí. primeira vez que li esta pergunta, mas apesar de eu concordar com isso também, e eu ainda sinto que é um caminho Mim também. a percorrer e então lembrei-me aqui de uma outra pessoa. Obviamente, quando nós nomeamos alguém sabendo que temos mais pessoas à nossa volta, eu acho que ficamos sempre naquela... Sim, é difícil não desfazendo escolher. ninguém, não é? Mas ainda assim, neste caso em particular e com este adjetivo em particular de bondoso, há de facto uma pessoa na minha vida que me trouxe este lado também numa altura em que, apesar de eu já estar a fazer este caminho, eu não estava ainda tão disponível para determinadas formas de estar na vida, e é alguém muito genuíno e com uma essência... não é pura, não é questão de ser pura, mas é questão de ir mantendo aquela essência, vai gerindo isso e vai-se construindo, não é? Vai evoluindo no caminho que faz,
mas mantém ali umas bases, uns pilares que são comuns desde há muito tempo e que me trazem muito quase uma forma de marcar isto é o caminho, isto é algo que nós não devemos perder, que é a minha querida Joana Doré, que é alguém que eu conheci num contexto de trabalho e conhecia até numa altura, eu ainda não tinha, não estava no Muda por Ti, portanto eu ainda estava eu quase que vejo isto antes do Muda e depois do Muda e de facto para mim foi muito claro a forma como eu passei a olhar para ela, a vê-la no mundo e a acompanhá-la na vida dela antes de eu começar a fazer este caminho e depois. E de facto antes eu era até muito de julgar e de, não é que agora não o faça, mas no sentido em que julgava porque era diferente de mim e portanto acabava por me afastar ou não me identificar e portanto não é para mim e até lhe disse muitas vezes que ela era um bocadinho ingênua, tinha que olhar as coisas de outra maneira porque as pessoas iam se aproveitar dela, quase aqui de um lugar alto, não é? Sim. E que eu sabia mais e portanto estava a olhar para ela e ela também mais nova, mas ainda assim com a experiência que tem. E quando eu começo a fazer esta mudança, comecei a olhar para ela que foi sempre a mesma neste registro, não é? E a ver este lado de genuinidade dela e de uma essência que ela emana e que consegue passar aos outros. E portanto, quando eu penso em alguém que é bondoso e que efetivamente tem sido bondoso na minha vida e tem-me acompanhado e tem feito parte, ela é de facto um desses exemplos, até porque foi provavelmente, não direi das primeiras, mas porque eu também acho que isso teve a ver com a forma como eu depois fui olhando para as pessoas, portanto eu acho que já havia pessoas que tinham o mesmo comportamento do que ela em relação àquilo que eu era, mas que eu não via, mas no caso dela é provavelmente uma das que me fez sempre sentir bem pelaquilo que eu era e de me reconhecer isso e de olhar para mim sem esse lado do julgamento porque tu és diferente de mim e portanto quando eu li esta pergunta lembrei-me automaticamente dela. Sim, eu tenho duas pessoas que também ponho nessa, que é a minha tia Dina, que me acolheu como sempre, Sim. como membro, me acolheu como membro da família dela e muito neste sentido que é alguém que é mesmo disponível e bondoso comigo. Sim. Em todas as minhas fases, mesmo naquelas em que eu não sou bondosa. Sim. E isso ajuda-me a ter sempre um colo ali disponível e é alguém que, independentemente do assunto, consegue ter sempre uma visão imparcial. Sim. E eu valorizo muito isso, é alguém que eu valorizo muito. E a minha amiga Cláudia também, por causa deste lado hipersensível que ela tem, que a faz ver a vida sempre com um discernimento muito... ou seja, às vezes quando a gente pensa em alguém que é muito, e quando eu digo hipersensível pode ser conotado com um lado negativo, ou seja, alguém que vê as coisas sempre pelo lado cor-de-rosa, mas eu não acho. Okay. Eu acho que ela consegue sempre ver pelo lado da empatia. Sim. E que eu é acho diferente de ver do lado cor-de-rosa. E pinga dela essa bondade nesse sentido, que ela consegue ver sempre o sofrimento em que o outro está. E a origem que pode vir desse comportamento, sem desvalorizar aquilo que ela está a sentir. Sim. Mas ela consegue ver e perceber de onde é que isso vem e às vezes é preciso ter alguém que também te ajude a desconectar isso. Sim. E é muito bom. Para mim é muito bom ter isso. Boa. E que bom que é, não é? Então, Nós não podermos é? ter nomes para nomear aqui. Então, eu acho esta muito curiosa, que é: e que conselho darias ao teu eu adolescente? Olha, quando eu escrevi esta pergunta, de facto havia aqui muitas coisas que eu lhe podia dizer. Ainda assim, e eu escolhi uma coisa para lhe dizer, mas quero deixar claro, porque eu acho e acredito que as coisas quando acontecem porque nós estamos disponíveis para olhar para o outro lado e para o mundo de uma forma diferente. Eu não sei se este conselho seria ouvido e interpretado com essa disponibilidade enquanto adolescente. Mas ainda assim, o que eu diria, não sei em jeito de conselho, mas talvez em jeito de partilha, era que eu podia e eu posso ser eu mesma, que isso não vai fazer com que eu perca coisas ou que eu seja inferior aos outros, porque daquilo tudo que foi a minha adolescência e do percurso que eu hoje consigo olhar deste lado, não é?
porque enquanto estava a viver, para mim aquilo era o normal. O que eu sentia era muito isso. Eu, por um lado, lembro-me de não querer ser igual aos outros, mas de conseguir identificar hoje que independentemente disso, isso não era suficiente e que aquilo que eu vivia era numa inferioridade gigante, sempre. Percebo. E nunca me coloquei nem sequer no mesmo patamar, nem superior nunca, e nem sequer no mesmo patamar. E quando eu digo isto, era até em termos de oportunidades. Portanto, eu achei sempre que nunca teria as mesmas oportunidades de algumas pessoas, e já falámos aqui sobre isto. As minhas caixas eram muito simples, os que são gordos e os que não são, para mim era relativamente claro. E portanto eu achava que uns teriam umas oportunidades e outros outras, sendo que aqueles que não eram gordos teriam as melhores oportunidades e os Exato. outros as piores, portanto ficariam com os restos e com aquilo que os outros não quisessem. E eu gostava de, na minha adolescência, poder ter alguém que me fizesse pensar sobre isto, com as estratégias possíveis para um adolescente que está a viver a sua vida com toda aquela intensidade e com Sim. aquelas alterações todas. Portanto, sim, eu diria isto, sim, eu gostava que alguém me tivesse dito isto, mas tenho consciência que mesmo que o fizessem, era possível que, mediante a disponibilidade que eu tinha naquele momento, eu pudesse não interpretar, mas talvez me chamasse aqui a atenção, e aquelas ideias e estas caixas que eu depois achei que eram para sempre e que definiam de facto o meu mundo, e por isso as trouxe comigo até durante muito tempo. Talvez não se tivessem sido só duas, talvez não fossem tão fixas, e isso ter-me dado se calhar um percurso diferente e uma forma diferente de pensar. Portanto, seria isso. Até em resumo, se calhar o que eu lhe diria era o mundo não se divide em duas caixas. Percebo. Eu acho que o maior conselho que eu daria ao meu eu adolescente era dentro da mesma dinâmica, mas vive mais. Sim. Experiencia mais, permite-te mais, erra mais, Sim. aproveita mais, porque acho que durante o período da adolescência ou até a faculdade foi o período da minha vida em que eu menos vivi, em que eu vivi uma época de maior hiperresponsabilidade, Sim. completamente desadequada àquilo que deveria ter sido a minha vida nessa altura, e eu acho que permiti-me pouco, vivia sempre muito focada no não errar, num hiperperfeccionismo que na verdade era incongruente para o nível de vida e de maturidade que eu tinha, e eu achava que ser responsável era ser isso. Sim. E acho que quando a doença me parou foi das retrospectivas que eu faço, no sentido de foi-me sempre tão exigido isso, eu vivi muito pouco, experienciei muito pouco, disponibilizei-me muito pouco, e eu acho que quando tu vês aqueles estudos, essas notícias de o que é que farias diferente na tua vida antes de partires, eu acho que passa muito por aí. Acho que é viver mais e perceber que errar faz parte de qualquer evolução e de qualquer experiência. Sim. E um acumulativo de erros é um acumulativo de experiências e de aprendizagens que são efetivamente muito importantes que tenhas para chegares à idade adulta, porque é isso que valida algum discernimento que tu precisas de ter. E quando digo, falo de experiências que tu tens que ter na idade normal para teres, e de erros que são normais que tenhas nessa altura. Eu acho que eu vivi uma adultice exagerada e muito precoce, que não me permitiu experienciar algumas coisas que eu podia ter experienciado na adolescência sem peso de culpa. E de alguma forma te foi exigido ou foste tu que te colocaste nesse papel? Porque às vezes o que eu sinto... Eu acho que teve muito a ver com a condição de vida que eu tinha nessa Pois, altura. exato. A vida exigiu-me que fosse dessa maneira, e eu tomei as decisões que podia tomar com o que tinha ao meu alcance. Mas hoje em dia vejo que às vezes a dificuldade que tens de descontrair também vem daí. Vem de não conseguir usufruir só. Sim. De parecer que as coisas têm que ter sempre um papel ou uma responsabilidade. E acho que não. Acho Sim, que no fundo é permitir-te a isso, não é? sim, e se tu vivenciares essas coisas, descomplexares essas coisas nessa fase, aprendes que podes viver com o erro Sim, de uma forma muito mais tranquila, da mesma forma que vives com uma vitória, não é? exato. E Sim. não encontrar aí. Então acho que o que eu diria à Joana da adolescência era para viver mais, muito mais. Sim. Desmistificar isso, sim. Boa. Tu. Ok. Então, terceira pergunta. Porque achas que coisas más acontecem a boas pessoas? Queres-me perguntar a mim? O que é que eu sinto em relação a isto? Eu acho que esta frase está
Hum, eu não consigo olhar para esta frase e percebê-la na sua condição, porque acho que se tu me falares que. Acho que depende do que é isto das coisas más, né? Sim, Porque eu também concordo. A definição de coisas más e de boas pessoas. é como esta coisa da guerra, né? São coisas más a acontecerem a boas pessoas. Sim, podemos ver por esse ponto de vista, Na sim. inocência de que é uma coisa que não tem responsabilidade da pessoa, Nossa, sim. não é? Se me falares em coisas más de doença, não considero dessa maneira, porque acho que não acho que seja não acho que haja de forma, já falámos várias vezes sobre isto, que é as coisas que nos acontecem de difícil na vida, não é? Apesar de serem duras, que são experiências que toda a gente as tem de uma certa forma. Sim. Umas acontecem sobre E em doença. diferentes âmbitos, em diferentes circunstâncias. E em Sim. diferente contexto, né? Tipo, Sim. outras acontecem sobre um acidente, sobre uma dificuldade, sobre uma perda, Sim. sobre. Eu acho que infelizmente faz parte do ciclo da vida, né? Era uma coisa que falávamos há bocado à tarde. Sim. E estas coisas, eu acho que é muito importante também entendermos esta questão da ciclicidade da vida, né? Destas questões terem sempre alguma coisa por trás e não querendo entrar nos chavões de hoje em dia, né? Sim. Da história do propósito ou Sim. de. Mas Até porque entender amanhã que. já não vais dizer isso da Pois mesma não, maneira. exato. Mas eu acho que é muito entender esta coisa de. As coisas são experiências. E eu acho que a doença, apesar de ter sido uma coisa muito difícil, me trouxe um bocado este desmontar. O que é efetivamente uma coisa má, né? Se calhar para mim, eu considero uma coisa má muito maior do que a doença uma perda. Sim. Alguém com quem eu não vou estar mais, ou de que forma é que eu vou equacionar isso na minha vida, né? Por isso, eu não acho que coisas mais acontecem só a boas pessoas. Acho que ciclos acontecem na vida de toda a gente. E eu acho que vai depender da fase em que tu estás e da vida que tens, ou de que forma é que a tua parte emocional está, a tua saúde Sim. mental está, e isso vai fazer com que tu sintas a dificuldade ou o degrau de uma forma completamente diferente. E Eu não mesmo em concordo relação a esta muito. questão de boas pessoas ou más pessoas, há aqui este lado de ou as pessoas de facto têm atitudes que vão contra o outro, contra os seus direitos e estamos aqui perante alguma questão patológica, não é? Porque Uhum. alguém que se sente bem a fazer isso, de alguma forma, mais grave ou menos grave, Sim, não sou a exato. entendida para falar, Não. mas compreendo que isso venha de um lado que não que tem a ver com uma parte emocional que nós não estamos a ver, não é? Uhum. E mesmo este conceito de boas pessoas, porque o que é que são boas pessoas? Como é que se mede, não é? Sabes que ainda ressoa em mim a frase da Rúbia? Que é, que responsabilidade tens tu no caos ou na Sim. dificuldade que tanto enfrentas? E quando eu vi olha para esta pergunta, o que eu pensei foi exatamente na questão das consequências. Claro que quando tu falas, por exemplo, no exemplo da guerra, nós estamos a falar de pessoas que estão a sofrer consequências que em nada se têm a responsabilidade disso, não é? E, Sim, portanto, sim. nós podemos pensar por esse ponto de vista e aí, de facto, é lamentar que isto possa acontecer, isto e outras questões, quando não são efetivamente a responsabilidade das pessoas. Mas as coisas que acontecem à partida estão associadas às opções que nós fazemos. Uhum. E, portanto, se eu escolho ir para a direita e não para a esquerda, eu vou encontrar determinadas coisas na direita e do lado esquerdo eu não vou encontrar aquelas e, portanto, não vou viver aquelas. Sim, E sim, tanto sim, podem sim. ser más como boas, Uhum. mas eu não olho para estas decisões como é um caminho bom ou é um caminho mau. Que caminho é que eu vou escolher e qual é que é o melhor para mim quando eu posso escolher, não é? Vendo isto de um ponto de vista em que nós estamos completamente livres para tomar uma decisão em Sim, sim, sim. consciência e à vontade, que às vezes também acontece nós tomarmos decisões que não estão efetivamente, não são Sim. necessariamente uma opção, Claro. não é? Portanto, de facto, acho uma pergunta muito vaga, com alguns conceitos difíceis de definir, porque mesmo coisas más, como dizias, o que é isso de uma coisa má? Pode ser uma coisa má para mim, ter que mudar de trabalho. Por exemplo, para mim foi mau quando eu tive o princípio de burnout, ter que sair do sítio de trabalho onde estava. Aquilo foi uma coisa má. Mas foi uma coisa má que eu tive que decidir fazer. Portanto, É aquilo que os mais velhos falam como um mal necessário. exato. Uhum. Portanto, isso aí coloca logo, deixa logo de ser uma coisa com duas hipóteses só. Portanto, tu tomas uma decisão em função de uma série de circunstâncias. Uhum. Que é mau tu teres que sair, mas é aquele, como dizias, o mal necessário porque tu precisas de uma outra coisa que tem que correr bem Sim. e que precisa que tu tenhas aquele mal primeiro para depois enfrentar as outras tantas coisas que podem ser más, não é? Uhum. A incerteza de saber se vou ter trabalho ou não. Depois, no meu caso, eu arranjei trabalho ao fim de um mês de
de estar desempregada e tinha-me inscrito numa formação que queria fazer, que entretanto tive que deixar porque eu não tinha horário para fazer essa pós-graduação e portanto houve aqui uma série de decisões que eu tive que tomar. Eu não consigo olhar para estas coisas e pensar assim, isto foram coisas más que me aconteceram a mim, que estava aqui tão bem, a ser tão Boa feliz pessoa. e tão boa pessoa, não é? E a Para os praticar o outros. bem. Sim, e depois de repente aconteceram. Não me aconteceram em função das decisões que eu Sim. tomei. Há coisas que efetivamente acontecem e não partem da minha opção, mas com as quais eu tenho que lidar, e depois isso me vai fazer tomar outras tantas decisões, não é? E são ciclos, nunca estamos sempre no mesmo Sim. sítio. Eu sinto mesmo isto como uma roda. Acho que vêm estas consequências ou condições para que Sim. tu possas fazer algum tipo de leitura ou de aprendizagem e depois vêm momentos mais de chill em que tu Sim. podes viver e reorganizar-te, mas isto é sempre um ciclo, está Sim, sempre alguma sim, é coisa a uma acontecer. sequência, sim. Que uma está dependente da outra. E Vai aceitar influenciar. isto, que pode estar a acontecer alguma coisa negativa na minha e algo muito bom na tua, e não há problema. E podemos viver em parceria, Sim. em paridade na mesma, porque Sim. o facto de estar a acontecer alguma coisa densa na minha não invalida o bom que está a acontecer na tua e vice-versa. Quando tiver a acontecer alguma coisa densa na tua, eu acho que até é o equilíbrio perfeito para Sim. que as pessoas se possam suportar, não é? Sim. Por isso eu Sim, acho sim. que, não sei se concordo na forma como isto está escrito. de Sim, mas todo. eu até estou a pensar também num outro ponto de vista, que é em relação a estas boas pessoas, não é? Eu não me consigo considerar uma boa pessoa. Neste conceito mais, Não sei o que pelo é. menos do conceito que eu estou a pôr na cabeça, que é alguém que consegue ser, é empático para os outros e consegue respeitar os outros, mas em algum Maioritariamente todos momento, somos. é isso, porque em algum momento também não vais ser empático, Sim, não vais respeitar, eu acho não que está vais. tudo certo. Portanto, se nós, para nós nos considerarmos boas ou más pessoas, que eu acredito que maioritariamente as pessoas a si próprias considerem boas pessoas e nós para os outros é que possamos dizer tu és má pessoa porque e Eu alguma acho que uma justificação, pessoa. acho muito Sim. difícil de definir exatamente por isso, porque em algum momento tu vais ter uma atitude que se calhar para ti era necessária e boa e vai ofender e vai colocar o outro em causa, outras vezes tu vais tomar uma decisão que é boa para ti e que os outros até vão usufruir dela, outras vezes tu vais tomar uma má decisão que é má para ti e má para todos. Sim, é aceitar que todos temos os dois lados, não é? Exato, e Sim, vai também depender da interpretação e do contexto que estamos constantemente a falar, não é? tal e qual. E para além da tua família, do teu trabalho, o que é mais importante para ti? Olha, neste momento, e não querendo cair em nenhum tipo de clichês, não é? Para já vou incluir os amigos na família, que assim é mais Sim, fácil sim, sim, sim. para mim. E de facto, neste momento, o que é mais importante e foi algo que eu aprendi, para além da família, do trabalho e incluir os amigos na família, sou eu. Uhum. Que era uma coisa que não constava na minha. Não desta forma, portanto, eu era importante porque eu precisava que as minhas necessidades tivessem que ser satisfeitas e, portanto, as coisas que eu queria fazer, objetivos que tinha, mas esta ideia de que efetivamente eu sou importante para mim e que eu tenho que validar aquilo que é necessário e essencial para mim, neste momento é efetivo. Uhum. Não é algo que eu faça de uma forma intuitiva, estou a aprender a fazê-lo, longe também daquele fundamentalismo do eu sou a pessoa mais importante e, portanto, tudo à volta vai ser gerido em função disso e eu vou dizer que não a tudo. Não é isso. Uhum. É de facto perceber que eu, nesta equação toda que eu fiz para mim própria, em que coloquei a família, coloquei o trabalho, coloquei os amigos, eu também lá estou. Não, é? Não estou à parte disso, não sou eu a olhar para estas três coisas e a geri-las e a colocá-las hierarquicamente ou a viver nelas em função da prioridade. Sou eu que também estou nessa não hierarquia, mas Uhum. nesses pilares, vá, chamemos assim, e sim, eu também tenho que contar para isso. E em algum momento o trabalho vai ser, ainda a semana passada o trabalho teve que estar em primeiro lugar Sim, sim. porque foi necessário. Há outros momentos em que a família vai estar em primeiro lugar e eu vou ter que deixar outras coisas para trás. E exatamente a mesma coisa com os amigos e comigo o mesmo. Portanto, eu Uhum. quando estou a dar prioridade ao trabalho, obviamente eu fico aqui um bocadinho para trás. Claro. Dormir menos horas, tive de fazer aqui um esforço adicional, mas eu faço isto em consciência hoje em dia porque eu sei o que é que eu preciso de fazer para que as coisas estejam equilibradas, não é? Portanto, nem naquele fundamentalismo de eu é que sou o mais importante e eu vou estar sempre em primeiro lugar, eu acho que Uhum. já não, se é que alguma vez acreditei nisso, não consigo ver isso dessa forma, não é? Mas sim, é um equilíbrio entre estes quatro pilares e, portanto, para além destes três que eu disse, família, trabalho e amigos, eu sou o mais importante. Eu concordo em absoluto. Acho que para além eu também incluo aqui os amigos na família e muito para além do trabalho é um bocado isto de
Eu acho que o meu objetivo neste momento é isso mesmo, é reconhecer que não há um lugar estipulado no Sim, topo da cadeia. sim. Acho que é cíclico, não Sim, é? sim, 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 sim. É conseguir ter a flexibilidade para ir ajustando e adaptando Sem qual é a dúvida. maior necessidade naquele momento. Mas, e para além disso, também eu juntava aqui um bocadinho, acho que nesta altura da vida e de toda a questão social que enfrentamos neste momento, Sim. acho que também é muito importante o papel que nós temos na comunidade Uhum. e na sociedade nesta altura. Então acho que é muito importante que eu acho que só podemos ter chegado aqui nesta fase por desconhecimento total, e então acho que é importante cada vez falarmos mais nos nossos núcleos sobre este tipo de Sim. questões que tanto nos assoberbam nesta altura e trazer um bocado essa. Mas eu acho que retiro totalmente aquilo que tu estavas a dizer, é muito não criar rigidez na parametrização e poder flexibilizar. Hoje o trabalho é mais importante, amanhã a família é mais importante, hoje sou eu mais importante, e perceber qual é que é a real necessidade nessa altura Sim. e ir adequando a rotina Sim, sim, consoante e a ir necessidade gerindo das isso. coisas que E vão em consciência, acontecendo. não é? Sim, Não, totalmente. não fazer em free pass e estar em piloto automático e é tudo de repente Sim, essencial e importante, ou só uma coisa que é sim, essencial e sim, sim. importante, porque eu acho que isso também não é, não havendo equilíbrio, não é o ideal, não Sim, é o sim. saudável, vá. E acho que também passa por, pelo menos é uma coisa que eu tenho tentado não fugir, Uhum. que é ir partilhando a real necessidade, que é Sim, aquilo que estás realmente a sentir nessas fases. E partilhando também essa dificuldade, que é, olha, eu gostava muito de estar presente, eu gostava muito de poder ajudar, mas nesta fase o trabalho está a exigir mesmo que isto sim. aconteça. Então eu acho que isso vai criando melhoria nas relações e acho que é mais fácil de se ir adaptando às dinâmicas. Sim. E para Eu nós darmos mais compreendo, controle também, não é? sim, e, e faz com que o outro não se sinta preterido. Uhum. Se tiveres que fazer uma escolha, não Sim, é? Que é, olha, eu sei que aquilo que está acontecendo na tua vida é mesmo importante para ti, mas neste momento eu gostava de conseguir mais e não estou a conseguir. sim. Ahm, eu acho que é só mesmo Isso para. apazigua de alguma forma, não Sim, é? eu E dá acho que uma sim. resposta, dá uma justificação. Eu acho que nem é pela questão da justificação, é só porque a pessoa entende o que é que está a acontecer. Exato, sim, Sabes percebo. que eu tenho partido mais disto no sentido de poder exprimir o que eu estou a sentir e não para me justificar em relação Sim, àquilo, estás a ok. perceber? Sim, 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 sim. Porque primeiro é fácil É criar a mais partilha, justificação. pois, exato, é É mais mais partilha do difícil que. dizer, olha, deixa-me, permite-me que te diga que aquilo que eu estou a sentir é isto. É diferente do, olha, eu não posso porque. Sim, sim, percebo. Eh, Tens razão. Sim, tens razão. tenho tentado pensar sobre isso. De ser É mais importante, sim. intencional. Sim, sim. Não ser Do, só a justificação por si. sim. Para descartar, no fundo, não é? Ok, então, uma história engraçada que a tua família conta sobre ti. Pá, olha, para mim agora, nesta fase de vida, é engraçado contá-la. Eu Sim. não acredito, nem imagino o pânico que devem ter vivido quando ela aconteceu. Ahm, segundo dizem, eu não era uma criança muito pacífica ou muito calma Uhum. de entreter. E eu acho que esta história depois tem um bocadinho de interpretação nossa também, mas aquilo que realmente aconteceu foi que lá em casa havia alguma rigidez no acesso ao açúcar, então Sim. nós não podíamos beber bebidas gasificadas, nem nada do género. E o meu avô paterno tinha uma oficina em que tinha sempre um frigorífico com Somal à disposição. E eu e a minha irmã Catarina roubávamos essas. Sorripávamos ali um Sim. bocadinho, desviávamos Sim, o sim. estoque e bebíamos sempre às escondidas as duas, e era um segredo que partilhávamos. O que é que acontece? Na casa da minha avó materna, a senhora que lá trabalhava em casa decidiu guardar o petróleo dentro da garrafa de Smol e colocou a carica, inclusive, mas guardou no canteiro das flores. E eu não achei aquilo estranho. Só achei, meu Deus, há uma garrafa de Smol, eu vou poder beber sozinha. Esta é a Sim. interpretação que eu faço, né? Como é Agora, óbvio, eu sim. não faço A esta ideia distância, o que é que sim. eu pensei, que eu nem sei, já nem me lembro que idade tinha. Mas sei que eu bebi tudo e que a minha mãe é que percebeu que eu tinha um cheiro estranho e então foi comigo, teve que ir comigo para o hospital Que e eu assustador. estou cá. Por isso é que aqui a minha não teve. Estou a fazer Hipótese. uma piada para. Mas porque o meu corpo já estava habituado ao petróleo. Mas pronto, eu bebi petróleo na infância e estou cá para contar a história. Eu acho que para mim tem graça agora contar, mas não acredito que a minha mãe tenha Pois, essa. Eu exato, nem o sim. meu pai tenham achado muita graça. Que tenha sido assim a melhor coisa, sim. É um facto. Sabe, Olha, mas eu caía muito, tipo. Nunca me parti nada, mas como tinha os lábios muito grossos e os sim, dentes muito tortos, sim. eu tinha sempre o lábio aberto e ia sempre ser cozida. A minha avó ficava sempre muito
apreensiva quando tinha que me ir buscar ao hotel. Porque Não nunca era? sabia muito bem como é que ia chegar. Se eu estaria no hospital quando ela lá chegasse. Hoje em dia isso já não acontecia. Exato. Liga-se a dizer, não é? Mas sim, olha, eu em relação às histórias, eu não me lembro assim de nada demasiado presente. A memória que tenho é assim dos meus pais contarem e de ver algumas fotografias, mas assim de histórias engraçadas e por acaso agora veio-me outra e essa assim eu lembro-me. A minha mãe tinha uma viola, tinha e tem a viola que nós temos lá em casa. E eu não sei porquê, eu não me lembro porque é que fazia aquilo, mas eu gostava muito de usar a viola e de mexer na viola e então tinha alguns peluches em casa e muitas das vezes o que eu fazia era ia para a cozinha, que era onde normalmente os meus pais estavam, não é? E punha os peluches todos à frente do fogão, tenho esta imagem, e fingia estar a tocar. Eu não sei se estava a representar alguma coisa que via na escola. Estavas a dar umas aulas. Pois, eu não faço ideia se era isso. Eu lembro-me de dizer que ia tocar para eles e o engraçado, e lembro-me disso, foi de um dia o meu pai ter aparecido e ter pegado ele na viola e ter ele tocado para todos. E nós, de facto, temos as fotografias, mas a história engraçada é essa, é de eu como filha única, sinto hoje em dia, interpretando daqui, que tinham alguma necessidade de ter este grupo, não é? De ter mais pessoas, mais Sim, sim, miúdos, sim, e não sim. tendo usava os bonecos. Que amor. E portanto há histórias engraçadas de eu fazer este movimento de colocar, entretanto, os peluches. Eu sei que miúdos mesmo com irmãos também acabam por fazer, mas lembro-me de sentir que era por causa disso e de fingir que éramos mais e de fingir que estava. Sim, sim, Mas sim, sim. lembro-me deste movimento de estar a fazer para os outros e portanto eu nunca fui de fazer, por exemplo, espetáculos, às vezes até no Natal, e não sei o quê, às vezes os miúdos juntos, Sim, 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 sim. eu nunca tive essa, não é aptidão, mas essa intenção, Sim, isso é nunca me muito giro. despertou para mim, mas fazia isto para os bonecos e lembro claramente de estar com a viola e de Isso é fazer muito giro. grandes concertos para os bonecos e o engraçado foi o meu pai ter alinhado Sim, sim. naquilo e pronto, ainda hoje é uma memória que eu guardo e que volta e meia ainda contamos. Que amor. Então, e quando é que foi a última vez que choraste de alegria? Esta pergunta é muito difícil, já que eu tenho uma memória de peixe. O meu marido vai dizer que não, que eu sei exatamente aquelas coisas todas que ele fez mal, as horas, as datas e aqueles memes todos que vêm com cães e gatos. Para mim seria mais porque eu choro compro muito. Choro muitas ok, vezes. pois. Quando é que eu chorei de alegria? Olha, a última vez que eu quase chorei de alegria, mas eu contive-me não por imposição, mas porque, não sei, foi quando vi o Bruno, quando nos casámos. Sim. Nós não fizemos aquele número, enfim, não me interpretem mal, mas eu, para mim, acho um bocadinho, como é que eu vou dizer isto sem ferir suscetibilidades? Não me faz sentido para mim, quando nós já vivemos juntos, estar no dia em que vou casar ou no dia anterior a dormir separado. Aquilo que nós gostávamos era de não saber como é que um ao outro ia vestido. Portanto, o que nós fizemos foi dormimos juntos, fizemos a vida toda juntos, ainda estivemos juntos, que fui lá à casa preparar as coisas com ele e depois então separámos 2 ou 3 horas antes de acontecer e fomos vestir, tivemos com cada um na sua casa e depois só nos vimos outra vez. Portanto, tivemos 4 horas parados nesse momento. E de facto, quando eu o vejo, há quase uma reação que eu pensei, eu vou chorar, e há quase um soluço do faço assim, e de facto acabei por não chorar efetivamente, mas tive vontade e percebi que era de alegria, inclusive foi a primeira vez, agora lembro-me disso, eu escrevi sobre isso mais tarde, que senti necessidade de chorar de alegria. Portanto, a minha ideia era, eu choro porque estou triste, eu choro porque dói, eu choro... E eu nunca tinha passado por isso. E não por ter sido só o casamento e ter sido algo que nós queríamos e que planeámos com intenção e com muito carinho pelas pessoas que iam lá estar também, mas foi um momento vivido de facto com uma energia de proximidade, de empatia, de amizade, de alegria, que foi a primeira vez que eu me lembro de me sentir assim. Então, percebo. e de facto foi um dia em que
eu meses antes, eu estava com muitos receios, porque o princípio de burnout tinha sido em outubro, portanto eu casei em julho. Eu não sabia como é que ia estar fisicamente no meu casamento, eu não Uhum. queria sentir-me, eu não queria ter nenhum peso específico, eu Uhum. sabia era que eu me queria sentir bem. Bem, claro. E isso para mim já era bom, já era um grande avanço para aquilo que eram os meus objetivos. Mas com a situação do burnout, eu depois decidi despedir-me em abril, acabei por ficar para ajudar e para não ser difícil, ou melhor, para ser mais fácil para todos. Conseguimos gerir aquilo e foi um ano entre outubro e julho foi muito, muito difícil. E, portanto, poder chegar àquele dia e viver aquela alegria, aquele momento, porque todas as pessoas que lá estavam também contribuíram em muito e corresponderam em tudo Uhum. àquilo que nós esperávamos delas. Eu posso dizer que foi a última vez que eu quase chorei de Chorar. alegria, mas foi pelo menos a primeira vez que eu percebi e que eu senti que era possível emocionar-nos ao ponto de chorar de alegria. Vou-te contar uma história, não é a que eu me emocionei recentemente de alegria, mas vou-te contar uma história amorosa que para mim é e tem a ver com o casamento. Uhum. No casamento do Bruno e da Andreia, foi a primeira vez que o Salvador foi Uhum. e ele era pequenino, não sei se ele tinha 5, 6 anos, não sei, mas sei que ele era pequeno. E lembro-me que a minha irmã contar que quando a noiva entrou na Sim. igreja e aquilo estava, aquela emoção toda à volta, lembro-me dele contar e perguntar se podia chorar, porque ele estava a sentir uma coisa no peito que ele não conseguia perceber, mas ele sabia bom. que tinha vontade de chorar. Sim, sim. E então acho que foi ali um bocado aquele desmontar do mas eu estou a chorar, mas eu não estou triste. Sim, E acho sim, que foi sim, mesmo sim. amoroso, que tem a ver com Sim, esse sim, momento. sim. Foi muito querido. Ele pelo menos descobriu isso mais cedo do que eu. Não sabia dar esse nome, Exato. mas eu acho que é uma história mesmo muito fofinha. A última vez que eu chorei de alegria foi quando a minha irmã partilhou que estava grávida. Eu acho que ainda é uma coisa que me emociona imenso cada Sim. vez que falamos disso. Porque acho que é amoroso. Sim, sim, sim. E acho que é uma coisa mesmo muito bonita que veio trazer à nossa família. Eu acho que Sim. é incrível. Sim. E eu que vocês agora toda à minha volta estão todas. Ai, que amor. Então, falta-nos uma. Falta-nos uma, vamos à última. Que características procuras tu num amigo de longa data? Eu não sei, sinceramente. Eu acho que houve uma coisa que eu aprendi agora também recentemente, que é isto, que a vida leva e traz as pessoas na altura certa. Sim. E também tenho aprendido muito a não reter pessoas que se calhar não são assim. Acho que me tenho habituado a perceber um bocado desta reciprocidade das Sim. relações, que era uma coisa que eu durante um período muito longo da minha vida não fiz, que foi observar a qualidade das relações que tinha. Sim. Eu acho que um bom amigo, uma das melhores qualidades que tem que ter era aquilo que falávamos há pouco, que é a capacidade de escuta. E muito esta questão de estar lá para ti não significa ter que ter efetivamente uma função, seja ela qual for. Sim. Seja financeira, seja física, seja de suporte, seja do... Às vezes a pessoa só quer... Há coisas que não têm solução e que não têm forma de se resolver. Eu acho que maravilhoso é tu sentires que a pessoa está lá. Sim. Eu acho que as emoções mais difíceis de sentir é que estás sozinha e que não tens com quem partilhar. Sim. E partilhar necessariamente não tem a ver com funcionalidade, Sim. nem com execução. Tem a ver com presença e com tempo para estar. Por isso acho que para mim um bom amigo tem que ser presente. E presente é nisto, é ter disponibilidade para estar. Sejam 5 minutos Sim. ou sejam 3 horas. Sim. Porque às vezes esses 5 minutos são muito mais reparadores do que 3 horas em que não há presença Exato, da sim, pessoa, percebo. ou quando és tu a forçar que esse momento aconteça. Sim. Eu acho que sim, acho que é isto. Acho que é tempo para estar e presença. Sim, percebo. E partilho daquilo que estás a dizer. Eu, neste caso, e eu não sei se para um amigo de longa data ou não, eu acho que esta questão também do amigo de longa Sim, data também acho que é mais um amigo que nós queremos ter, não é? Manter, Presente, não é? exato, do que propriamente se é por muito ou pouco Uhum. tempo. Mas percebo a ideia que querem dar aqui. E vem muito nisto da intencionalidade da Sim. relação, não é? Tu queres Exatamente. ser intencional. E perceber que efetivamente as relações depois vão se transformando e vão Sim. mudando e a forma se como tu as queres pessoas manter esse vínculo, também tens que cuidar, Sim, não é? é verdade. E eu acho que, acima de tudo, depois desta noção que eu hoje tenho do lugar de inferioridade onde me colocava e de perceber
que não é isso que eu quero e não é isso que me alimenta e que eu tenho valor por aquilo que sou, não é? E, portanto, por aquilo que faço, eu acho que a principal característica teria a ver aqui com esta questão do respeito, não no sentido muito vago de respeitar o outro, respeitar as opções, não é isso, mas o respeito pela identidade do outro. E que essa identidade não é questão de mudar, mas transforma-se e é influenciada por aquilo que o outro vive, não é? E por um lado ter alguém ao pé de mim que respeita as minhas opções, que respeita a minha forma de estar e que me respeita ao ponto de querer estar comigo e poder ser ele próprio Sim, estando sim. comigo, Isso é tão bom. sem me querer moldar em Sim. função daquilo que ele é, para mim é a principal característica para estar comigo, para ser meu amigo, independentemente do tempo que for, não é? E isto foi também uma característica ao mesmo tempo que eu aprendi a ter enquanto amiga, Sim, porque eu eu não a percebo. tinha. Porque o facto de eu me sentir e colocar neste lugar inferior fazia com que eu rapidamente fosse para um lugar de ataque, de julgamento, porque ele não está comigo, porque está com outras pessoas e tem outros grupos e não vamos todos juntos fazer tudo e de cobrar, não é? Havia muita cobrança nesse sentido. Portanto, é não só uma característica que eu procuro em alguém, procurar também aqui uma palavra que eu identifico e por qual eu Valorizo. exato, e me vai com certeza fazer ficar, não é? Por perto e querer ficar por perto. Mas é também uma característica que, e aí sim eu procuro alimentar e ter, porque hoje em dia me faz todo o sentido, claro que também é cada vez mais natural, Sim, sim. vivendo cada vez mais nesta noção acaba por ser mais natural e ainda bem que assim é, mas que procuro tê-la para mim porque acho que é o que faz sentido Sim, sim, como percebo. amigo para os outros. Que bom! E é isso. Eu gostei desta dinâmica. Foi muito bom. Mas Estas também 7 acho- perguntas ajuda a olear aqui a coisa. Não que nós tenhamos qualquer problema em Não, nenhum. conversar, não é? Mas sim, gostei muito. Foi muito bom. Então reflitam connosco, tipo, façam a vocês estas perguntas e digam-nos, partilhem connosco qual é que teve mais impacto Sim. para vocês, qual é que é aquela Se que... há alguma que de facto concordam ou que discordam Sim. de todo, não é? Que teriam, ou que outras ideias é que têm, porque obviamente nós estamos aqui a olhar para as perguntas e a ver por estes dois Sim. pontos de vista. Exato. Mas há muitos mais de quem nos ouve e portanto partilhem connosco, nós depois também podemos ir deixando uma caixinha Sim. com as perguntas para vocês poderem partilhar e sintam sempre à vontade Sim. para mandar mensagem e Até já. muito bom. Até já. Venham connosco e subscrevam o canal, Sigam-nos no Instagram, no Spotify, no YouTube. ponham as estrelinhas no Spotify. Já no outro dia não sei quem é que me pediu para Boa. alguém de uma idade mais avançada me pediu para saber como é que punha as estrelinhas, queria votar. Que bom, que amor! Então, venham connosco e ajudem-nos a decidir se isto pode ou não pode. Ser terapia. Até já! Beijinhos. Beijinhos! Beijinhos! Que bom, gostei muito desta dinâmica. Também eu.